Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Caro diácono, amados irmãos e irmãs, nesta nossa caminhada do tempo comum, somos colocados nesta liturgia diante de um chamado. Chamado este que já começou no domingo passado, quando ouvimos Jesus chamando então Mateus da sua coletoria de impostos. Hoje esse chamado é novamente colocado diante de nós. Mas é interessante percebermos que este chamado, que vemos no ápice do Novo Testamento, é um chamado que Deus vai fazendo a toda a humanidade desde o Antigo Testamento. Recordemos que Deus chamou um homem, Abraão. Chamou ele para que, como dizia São Paulo, contra toda a humana esperança, pudesse acreditar na vontade de Deus. E assim Abraão fez. Ouviu o chamado do Senhor, de que Deus vai manifestando o seu carinho com aquele povo, não somente pelas grandes teofanias, maravilhas que foi manifestando ao povo de Israel, mas também por certos cuidados que demonstram uma predileção. Por exemplo, quando Israel já sai do Egito e está no deserto, o livro do Êxodo nos recorda que Deus caminha com este povo. De dia vai como uma nuvem a cobrir o povo, e à noite como uma coluna de chama. Não só sinais da presença de Deus, que mexe todo o cosmos, toda a natureza, mas também mostra um carinho, um cuidado muito profundo. Paremos para pensar. O deserto de dia é um lugar muito quente, aonde não tem aonde se esconder. Por isso que Deus vai com uma nuvem para cobrir aquele povo por meio da sua sombra e fazendo que ele se fortaleça na caminhada e não desanime. Como nós, num dia escaldante de verão, quantas vezes em meio à nossa caminhada para chegar em casa, talvez nós não encontramos uma sombrinha de uma árvore e ali paramos para descansar um pouquinho e depois voltar à caminhada. Deus fez isso com o povo. Mas à noite o contrário é verdadeiro. Se de dia é muito quente, à noite é muito fria. Por isso que Deus vai com uma coluna de fogo não só para iluminar os passos daquele povo que estava a caminho, mas também vai com uma coluna de fogo para aquecer este povo, aquecer em seu calor. Deus cuida, Deus ama, Deus zela. O povo sente fome, Deus manda o maná, manda as cordonizes. Sente sede, o que faz? Faz brotar a água da pedra. Porque Deus se dá totalmente a esse povo. Porque Deus escolheu o povo de Israel para ser dele. Visto que Deus é desse povo, Deus se dá. E o que o povo faz? Reclama, murmura. Passa um pouquinho de fome, passa um pouquinho de sede. E o que fazem? Querem voltar para o Egito. Querem voltar para a escravidão. Moisés demora muito no Monte Sinai. O que querem? Construir um bezerro de ouro para assim cultuar. Começam então a viver uma idolatria. Mas o que Deus faz? Abandona? Não. Permanece com esse povo, mesmo sendo infiel. E quer que esse povo então seja como o próprio Deus é. Se Deus é santo, logo o povo que ele escolheu para ser dele deve ser também o quê? Santo. E qual o caminho para esta santidade? Viver a observância dos mandamentos dado por meio de Moisés no Monte Sinai. Naqueles 10 mandamentos, o povo vai modelando o seu coração, a sua vontade e sua inteligência, não para fazer aquilo que quer, mas para fazer aquilo que Deus quer. Porque tudo que Deus quer é bom, é justo, é santo. E se assim o povo observar tais coisas, também será um povo santo. Só que é interessante que mesmo assim o povo não é muito fiel. Por isso que a primeira leitura nos recorda um desejo tremendo de Deus, ao dizer: portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
este desejo de um reino de sacerdotes e nação santa, nós vemos concretizar agora a partir do Novo Testamento. Quando nós escutamos no Evangelho de hoje o chamado do Senhor por estes 12 apóstolos. Se o povo de Israel era formado pelas 12 tribos, o novo povo de Deus, que o próprio Deus encarnado chama, é formado agora pelos 12 apóstolos. Mas de fato, este povo, isto é, a igreja que nós professamos na nossa fé, cumpre a promessa, porque essa santidade já é vista na igreja, porque a igreja é toda santa. Recordemos o que professamos no nosso credo, a dizer: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja cumpre esta profecia de uma nação santa, de um reino de sacerdotes, a partir deste chamado dos 12, aonde, constituído pelos 12 apóstolos, o Senhor quis fazer um povo novo, um povo edificado nele, porque o próprio Deus é santo. E assim, se a igreja é o corpo do próprio Cristo, onde ele é a cabeça, não pode haver mistura com aquilo que é santo, com aquilo que é imperfeito. Por isso que a igreja ela é santa, porque é aquele que a constituiu, aquele que a gerou, a santifica. E assim é interessante porque olhamos a nossa vida, meus irmãos. Olhamos a nossa vida e a nossa fé, que professamos na igreja. E esta, como afirmávamos, apostólica. Através da eleição desses 12 apóstolos, a começar primeiro por Pedro, e por fim, olhamos o chamado de Judas Iscariotes, o traidor, que mais à frente será substituído por Matias. Nós professamos nesta fé apostólica, que significa que Jesus quis fundar a igreja e a fundou por meio dos apóstolos. E estes, observando o mandato do Senhor, que dizia antes da sua ascensão: ide por todo o mundo e a todos pregai o evangelho. E o que os apóstolos fizeram? Fizeram o que de fato Jesus queria. Foram por toda parte e anunciaram uma verdade que não era deles, uma verdade que o próprio Jesus ensinou. E estes apóstolos, iluminados pelo Espírito Santo, anunciaram de modo perfeito as verdades de fé que chegaram até nós e morreram por elas, entregaram a sua vida por ela, a não ser São João, que não foi martirizado, mas todos morreram. E ninguém morre por uma mentira, morre por uma verdade. E esta verdade que chegou até nós, porque homens e mulheres, imbuídos pelo mesmo desejo apostólico, chegaram em nosso solo e anunciaram também a fé dos apóstolos, que eu e vocês aprendemos e até hoje professamos. Mas ao mesmo tempo, reafirmar a fé da igreja nos apóstolos significa que esses mesmos apóstolos conduzem a igreja ao longo dos séculos, até hoje. Porque os nossos bispos que estão à frente desta igreja são os sucessores dos apóstolos. E o Papa vai à frente como sucessor de Pedro. Meus irmãos, que belo é isso! Reafirmar a nossa fé na igreja, aonde eu e vocês somos chamados também a nos consumir por ela. Por isso, concretamente, o que isso toca na nossa vida espiritual? Aprender que eu e vocês não podemos escolher aquilo que queremos, dizendo: eu sou católico, mas isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Meu irmão e minha irmã, se você não vive a fé inteira e não crê em tudo que ensina e crê a Santa Igreja Católica, você não é católico. Você não é. Porque eu e vocês vivemos ela inteiramente, ou nós não a vivemos. Por isso que eu e vocês precisamos hoje reafirmar a nossa fé na igreja e proclamar também e buscá-la compreender. Porque é triste perceber cristãos de 1,99 que nem sequer sabe quais são os dogmas de fé, que nem sequer sabe o que é pecado, que nem sequer sabe o básico da fé, e precisa que o padre, no meio da homilia, gaste hora para chegar um outro domingo aprender alguma coisinha, e
não procuram. Que superficialidade, não é? Homens e mulheres que se entregaram e deram, porque antes fizeram a experiência do grande e profundo amor de Deus. Porque, meus irmãos, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. E olha que São Paulo nos lembra disso, ao dizer na segunda leitura que talvez alguém pense morrer por um justo, mas agora por um pecador é difícil. Mas quando eu e vocês eram inimigos pelo pecado, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho e nos colocou nesta igreja, para que nesta igreja, por meio da autoridade dos apóstolos, pudessem viver a mesma autoridade de Cristo Jesus. E é isso que nós vemos. Os apóstolos são enviados para fazer o quê? Fazer as mesmas coisas que Deus faz. Termina o Evangelho dizendo basicamente isso, ao dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Quem faz isso? O homem? Não. Quem faz isso é Deus. Mas Deus deu autoridade a esta igreja para fazer isso, para nos curar de nossa doença, que é o pecado que nos dissipa a alma. Por isso que na unção dos enfermos recebemos esta graça de Deus, esta graça que redime a nossa vida e nos livra do pecado, mesmo que a doença permaneça no corpo, mas a alma se encontra limpa. Meus irmãos, que ressurreição dos mortos é esta, senão a nossa vida já livre do pecado por meio das águas batismais, aonde somos enxertados no mistério pascal de Cristo Jesus, e tirada a vida velha, somos enxertados na vida eterna, e nos fazemos filhos de Deus. Que purificação de nossas lepras, a não ser o pecado que mancha a nossa alma e tira a nossa imagem e semelhança criada pelo próprio Deus. Que em cada confissão somos limpados e restaurada a nossa imagem, para eu e vocês nos assemelharmos cada vez mais a Jesus. Que expulsão do demônio, senão aquela palavra de autoridade que Deus fala na nossa vida e dissipa todo o pecado e manda Satanás embora da nossa vida. Quem tem esse poder? A igreja, que confia aos seus apóstolos, e esta continua ao longo do tempo. Por isso que também nós, vivendo esta fé apostólica, precisamos rezar por estes mesmos apóstolos, seus sucessores, pelo Papa, pelos nossos bispos, e rezar também pelos pastores da igreja, a quem também nos dão os sacramentos. Por isso que a liturgia nos convidava a isso. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Mas por que isso? O chamado que Deus faz aos pastores serve também para o seu cuidado. Se o povo de Israel percebia o cuidado de Deus na sua vida no deserto, eu e vocês no deserto da nossa vida, também Deus cuida. Porque o chamado dos apóstolos é diante de uma tristeza. O Evangelho começava dizendo: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus veio nos cuidar e curar as nossas feridas por meio da igreja, por meio dos seus pastores que estão à frente, para que também nós possamos entender esta graça que é derramada pura e livremente sobre nós. Porque o Evangelho nos lembra disso. De graça recebestes, de graça deveis dar. Meus irmãos, o que nós temos se não é puro dom de Deus? O que nós temos que não tenhamos recebido de outro? A fé alguém nos ensinou, a fé alguém morreu. Ao falar de nossa pátria, aproveitando a Copa do Mundo, e que muitas vezes nós damos um espírito maior nacionalista, e é bom, não é ruim, mas para pensar o que nos une não deveria ser o futebol. Porque a primeira coisa, quando homens chegaram em nossa terra, que fizeram foram celebrar a missa e consagrar a nossa pátria, a terra de Santa Cruz, que nos une à cruz do Senhor. E deveríamos nós exultar por isso, terra consagrada à cruz do Senhor. Porque morreram, entregaram sua vida, para que eu e vocês hoje pudéssemos estar aqui proclamando, vivendo a fé.
E o que isso significa? De graça deveis dar. Precisamos também viver a nossa fé e testemunhá-la. Saber que talvez um aluno que vai para a faculdade vai ser ridicularizado, parar e pensar, eu vou viver minha fé, mesmo que eu seja ridicularizado, mesmo que eu seja zombado, porque também outros tiveram a mesma dificuldade que eu, outros morreram por esta mesma fé, os apóstolos se entregaram por mim. Se em meio à casa, à visita, muitos não entendem a fé que você vive e zombam dizendo, vai de novo à igreja, que bobeira. Mesmo assim eu permaneço com a minha cabeça erguida e não me deixo esmorecer. Mesmo que a visita chegue em casa, vou para a missa, que é mais importante. Mesmo que o mundo não entenda, eu não tenho vergonha de demonstrar minha fé. Por isso que ao rezar meu terço na rua, andando, não tenho vergonha de esconder o meu terço. Meus irmãos, é testemunhar a fé. De graça recebestes, de graça deveis dar. E assim, aproveitando o encontro de casais aqui, para aí pensar, os casais ensinam seus filhos isso, a viver a fé. Mais do que aprender a ler e escrever, que é muito importante, aprender a viver a fé. Os nossos avós, pais ensinaram muito bem isso, a rezar o anjo, a rezar o salve rainha, a rezar talvez orações tão longas que infelizmente muitos cristãos não sabem, precisam olhar no celular para saber. Que tristeza. Meus irmãos, é isso que a liturgia nos convida, a sermos igreja, a tomarmos posse desta alegria que é professarmos a nossa fé na Igreja Católica e ao mesmo tempo reconhecer que fazemos parte deste corpo para vivermos esta mesma graça que consiste na nossa santificação, na nossa entrega e comunhão com o próprio Deus. Se eu e vocês experimentarmos e vivermos com força isso, entenderemos o que dizíamos em nosso salmo ao dizer, nós somos o povo e o rebanho do Senhor.